Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um programa Comunidade em Pauta, da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, além das plataformas Facebook, YouTube e do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Leandro Miranda, ele que é pescador em Tramandaí, vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte e ativista da causa pesqueira. E o nosso assunto é a realidade do setor pesqueiro. Mas para conhecermos esta realidade, devemos conhecer um pouco da identidade da pesca aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Leandro, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. Quais os tipos de pesca que são maior destaque aqui no litoral, principalmente na bacia hidrográfica do Rio Tramandaí? Muito boa noite, Leandro. Grande prazer tê-lo conosco. Prazer, Sandro. Satisfação estar aqui nesse programa. Sandro, para a gente começar, então, mensurar esse universo, né? O litoral norte é a pesca artesanal, é a grande predominância, assim como a amadora, né? Temos a pesca industrial, né? Que aí as embarcações, né? Que têm as suas licenças. Na bacia hidrográfica, os pescadores artesanais embarcados, né? Tem também as questões da barra, tem a ponte do camarão, que é a safra do camarão. Esse universo, ele tem vários apetrechos, né? Ora pode ser com a tarrafa, ora pode ser com a rede fixa de espera, como pode ser também a rede de casseio no mar, né? A pesca amadora, ela também tem a sua legislação, ela desfruta do mesmo estoque pesqueiro. O estoque ele é renovável, né? Porque tem períodos de safra, né? E entre safra tem o período de piracema, principalmente dentro das águas internas da bacia hidrográfica. Hoje a gente vê assim, a legislação ainda precisa ser revista, ainda está uma discussão sobre a própria lei da pesca, sobre a questão da categoria, né? Que não existe um meio termo, né? Então isso tem uma demanda dentro do setor, né? Que muitos não pescam de rede, mas pescam de tarrafa, mas o apetrecho da tarrafa é profissional, né? Assim como também a própria fiscalização de acompanhamento dessa atividade pesqueira, a própria questão da regulamentação das portarias da própria Marinha do Brasil sobre as embarcações, o curso de salvatagem, que é aquaviário para o pescador profissional. Mas, propriamente dito, é uma pesca de pequena escala, o litoral norte, né? Então, ele não tem, assim, um porto de desembarque, ele não tem uma indústria, né? Diferentemente da região sul, que daí já tem mais embarcações, tem os SINDARPs, né? Que são o Sindicato dos Armadores, proprietários das embarcações, que essa dimensão industrial ela já é mais ampla, né? Então, tem várias categorias, né? Rede anilhada, rede de cercos, rede de arrasto, enfim. Que não é o caso do pescador artesanal nosso aqui. Ele é mais específico, a pesca de pequena escala mesmo, né? Agora, Leandro, quais as espécies mais capturadas e que têm uma maior relevância econômica? Bom, eu acho que a espécie mais evidente, digamos assim, de procura é inegável a tainha, né? Depois vem o papaterra. Tem também a questão da safra do bagre, dentro da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Tem a pescada amarela, tem o peixe-rei, né? Que tem... Aí já vem uma lista que vem falando, né? Das proibitivas, né? Que o peixe-rei está dentro também. Tem a sardinha também, que é muito explorada na ponte, né? O próprio camarão. Mas eu acho que o grande mercado para o pescador artesanal do litoral norte é a tainha, sem sombra de dúvida, né? Claro que tem mercado, o papaterra é inquestionável também, né? Mas ele já tem um período mais específico, assim, né? Que são os meses mais frios que nós estamos passando, julho e julho. Essa é uma questão importante, o período em que o pescador pode capturar determinada espécie. Como é que funciona esta legislação? Se para cada espécie tem um período definido? Bom, daí existem as portarias normativas, que são as instruções, né? A tainha... Para o pescador artesanal de pequena escala, ele não tem especificamente esse engessamento que nem a industrial, né? Que já tem uma cota. Então, tem um período ali, digamos, vamos dar um exemplo, né? De maio a final de agosto, por exemplo. Não vou precisar a data aqui de cada portaria, né? As outras espécies, né? Daí elas já são mais específicas no caso de período de safra mesmo, né? Então, vamos dizer assim, março, a curvina, a pescada novembro. Na bacia hidrográfica já é diferente porque vem o período de piracema, daí entra para novembro, que é o período de reprodução, que daí tem outras espécies de água doce, né? Que nem a traíra e tal. Mas, especificamente, assim, para o pescador de pequena escala, o artesanal,
ele tem uma restrição na água doce, maior que no mar, né? No mar eu já diria que seria mais as espécies proibidas, né? Que nem o peixe de couro, a arraia, a cação, a viola entra nessa questão, né? Que tem uma incidência muito grande no período de veraneio, por exemplo. Mas especificamente assim, para o artesanal, diferente assim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, Lagoa dos Patos, aí tem lá um período que fecha. Nosso aqui é que nem a Piracema. Mas o pescador artesanal de beira de praia, ele não tem esse engessamento. Tem a questão de malha. Ó, a partir de tal malha pode pescar. A malha é o tamanho da rede. Como é que funciona essa questão? Bom, nas águas internas é a partir de 9 milímetros que pode pescar. No mar aberto é a partir de 7, né? Então, o pescador lá, o profissional, ele não pode pescar menos que essa malha, assim como também dentro da lagoa. A lagoa tem um horário específico também de colocação de rede, né? Então, é um período, normalmente, vou dar aqui também um exemplo, né? Vamos dizer, das 5 da tarde às 8 horas da manhã ou 7 horas tem que ir lá tirar. No mar não tem isso também. Então, tem algumas particularidades que as águas internas, ela tem um regramento mais específico. Por quê? Porque são áreas estaurinas, que entra, né, a incidência da água salinizada, que entra as espécies para reproduzir, horas às vezes também ela entra até mesmo para ela se curar, porque ela procura água doce justamente para cicatrização, mas no mar já não tem isso, né? No mar ele tem uma flexibilidade, assim, digamos, maior, né? Eu diria que teríamos uma atenção maior sobre a lista de proibição, né? E há alguns locais, né? Tipo, que nem as áreas urbanas, tem a legislação estadual e municipal que vai determinar a área de pesca, lazer, surf, né? Então, o pescador profissional ele vai ter que estar atento ali na sua atividade. Assim como também na instrução dentro da lagoa, tem alguns pontos específicos que ele não vai poder exercer a atividade pesqueira ali dentro. Agora, nós temos uma espécie que habita aqui as nossas lagoas, que é o bagre. E o bagre, desde 2014, ele está proibido, devido a estar incluso em uma lista de animais em perigo de extinção. Entretanto, uma decisão judicial fez com que houvesse um projeto chamado MOPERT, Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí, que possibilita que um número determinado de pescadores possa capturar essa espécie para fazer, então, este monitoramento. O bagre é um peixe que teve em grande abundância, ainda tem uma certa quantidade e faz parte da história e da gastronomia do litoral norte. Qual é a problemática do bagre e qual é o impacto que causou a sua proibição? Eu diria, Sandro, que o bagre ele é justamente a sua reprodução, né? Ele tem a fêmea choca, ela tem ali, vamos dizer, 40 ovos. Eu vou dar um exemplo, né? Então ela vai reproduzir, o macho vai fecundar na boca, né? Então ele vai ficar um período sem se alimentar, digamos, então ele tem 40 ovos para fecundar ali. E eu dou um exemplo assim, né? Se nós pegarmos a freeway, no período de veraneio, ela congestiona, ela tranca. Então o bagre ele procura as áreas estaurinas, águas doces, para poder desovar, que é o macho que choca. Então, tu imagina entrar um cardume aí de 10 toneladas, 20 toneladas, numa geografia que nós temos a bacia, que ela é rasa, num canal que também não é tão largo e nem tão profundo, logicamente nós vamos ter essa sensação que tem muito bagre. E eu diria que até tem mesmo bastante bagre. Só que é um período de ciclo aquilo ali, né? Então, o pescador, a ciência diz que tu pode pescar ele no ciclo antes e depois, mas não no pico dele, né? Então, eu acho que a maior problemática do bagre seja justamente isso, a reprodução. Diferente da tainha, que ela vai ter uma reprodução dos ovos, que são milhões de ovos que ela vai fecundar, né? A ova da tainha é muito maior. Então, eu acho que essa é a problemática maior. E a própria lista de proibição, que ela determina 3 ou 4 espécies, que muitas vezes não consegue até nem se distinguir quem não tem a experiência disso, né? De saber qual que é o que está proibido, qual que não está proibido. Então, a pesquisa, ela traz busca esse saber, né, de saber o período realmente que é mais forte, mais fraco, quantidades de macho ou de fêmea, tamanhos, né? Mas eu acredito, Sandro, que essas discussões de listas de proibição sempre sentou justamente a ciência, né? Pouco se construiu com o próprio pescador ali. Então, eu acho que isso o governo deveria abrir espaço para câmaras setoriais, colegiados de discussões, né? Porque a gente do setor entende que a estatística ela é o norte, mas o pescador ele vai estar dando lá o sentido também correto. E eu falo isso pela própria Piracema. Por exemplo, se nós temos hoje questões climáticas, que é o que vai dar maior impacto hoje na atividade pesqueira, que nem nós tivemos agora no verão, aquele desastre na Lagoa do Peixe,
secou, muito calor, daqui a pouco a piracema ela antecipa na bacia hidrográfica. Então, daqui a pouco o pescador vai dizer, olha, a data está errada, já está tendo reprodução, temos que parar, né? Porque é a sustentabilidade, é o dia do amanhã. Então, por isso que a gente sempre fala, onde a gente está ocupando os espaços de revisões ou de discussão, que não podemos engessar o processo, ele tem que ser aberto e contínuo. Por isso que tem que ter estatística, tem que ter as secretarias atentas, as entidades, né, os próprios pescadores, né? Não ter só aquela mentalidade da atividade em si, né? Oh, vamos só pescar. Não, nós estamos falando de um estoque, ele precisa se renovar. E por que tem um manejo, né, que a gente chama que é o tamanho de classificação do pescado, que ele está na legislação? Justamente para o peixe ter condições de ter no mínimo 3, 4 ciclos antes da captura. Então, a gente precisa de uma conscientização disso, para que pesque menos e ganhe mais, porque nós estamos falando de espécies selvagens, que é diferente o sabor de uma que é criada em cativeiro, por exemplo, né? Então, é isso que a gente tem que explicar, conscientizar, falar, trazer e evidenciar, né? Essa questão de agregar valor diz respeito também a uma espécie, um crustáceo, camarão rosa, que em determinados períodos nós temos em abundância, em outros não, depende do ano, depende do clima também. Mas ele é uma espécie que realmente é importante na economia do pescador. Gostaria que você falasse um pouco a respeito do camarão, que é uma espécie que chama atenção, pois acredito que a maioria das pessoas adora comer um camarão. Camarão. Olha, eu vejo o camarão como a melhor safra para o pescador das águas internas, né? Primeiro pelo valor agregado dele, né? Do quilo, ele descascado com casca, que é também uma questão que é problemática para o setor, né? Que é a questão do beneficiamento e processamento desse crustáceo, né? Ora, vista que a legislação, se o pescador pegar o camarão, tem que descascar, ele vai ter que ter uma inspeção sanitária naquele produto ali. E já vem as discussões de segurança alimentar, aquela coisa toda que a gente vem cada vez mais apoiando, que eu acho que sim, é um alimento, né, é importante, mas é aí que entra o poder público, né? Por exemplo, assim, o município resgatar essa identidade do crustáceo. Nós temos uma safra anual do camarão, então nós temos que oportunizar essa safra, onde vamos escoar, onde nós vamos ofertar para o público, onde nós vamos criar oportunidade de máquina de processamento. E eu daria um exemplo, por exemplo, assim, né? Vamos dizer, a safra 2023 do camarão. Abriu a safra, se cria, então, uma feira oportunista para quem quiser participar. Essa feira lá, seja 5, 6 bancas, organiza ela de forma que se consiga licenciar ela pelo SIM, ele vai levar a produção lá, descasca aquele camarão, que a máquina não é tudo isso de horror de caro, vai ofertar aquele alimento ali, vai evidenciar, vai potencializar o turismo. Eu acho que é isso que a gente precisa. Qual é o período do camarão? O camarão, ele começa a dar o sinal ali, a biometria, né, que faz a URGS, né, a detetora disso, né, que é direto com o mapa hoje. Antes era diferente, né? Nós entrávamos em contato com o IBAMA entrava em contato com a URGS, nós fazíamos a saída de campo e provávamos se ele estava no tamanho ideal de captura, né, em alguns pontos com os próprios pescadores. Que é em torno de 9 centímetros. Isso, né? Então, vamos dizer assim, 9 centímetros é 60 peças, 80 peças para dar 1 quilo, né, de camarão, que é o ideal, né? Mudou. Hoje está na mão do mapa. Então, o mapa faz o contato direto com a URGS, vai lá, a URGS emite esse relatório, vai lá para a Advocacia da União, toda uma burocracia para liberar essa portaria para chegar aqui. E aí vem aquele assunto novamente, né? Porque daí vem também acompanhando um pouco da pesca ilegal, né? Que muitos não gostam de tocar no assunto, uns são a favorável, outros não. Quando falava assim, aí vem o apetrecho, que é o berimbau, né? Porque daí tem a pesca do camarão tanto de tarrafa, como o aviãozinho, e o berimbau, que é a parte que é restrita. Eu não sou contra, especificamente, sobre o berimbau, mas eu acredito que nós teríamos que ter uma área específica, então, para esse berimbau. E ali nós temos acompanhamento, se influencia ou não, no fundo, que diz que é a larva e tal. Mas é uma discussão ampla sobre o camarão, com certeza. E eu acho que é a melhor safra para o pescador nosso aqui. Leandro Miranda, você acredita que o setor ele deva se unir ainda mais para que ele possa crescer e se desenvolver? Sandra, nós levantamos alguns temas aqui, algumas espécies, período, modos de captura, algumas situações que, né, tem que ser revistas. E eu acho que a única alternativa do setor é a união, não tem outra forma. Primeiro, o pescador, na sua individualidade de atividade, que a gente sabe que tem essa particularidade, né? O exercício dele, ele é sozinho, ou com um filho, acompanhado, ou com um colega, mas ele mesmo, assim, bancar uma agroindústria é inviável para o pescador de pequena escala.
Ele mesmo assumir, por exemplo, uma feira é inviável pela quantidade de pescado que ele pega. Mas se a turma entendesse que o meio seria talvez uma cooperativa, por exemplo, né, que é onde consiga ter o espaço, conseguir o processamento, fortalecer a família, desenvolver a renda ali, captar recurso, investimento, enfim, tudo que nós estamos vendo no Brasil afora, porque nós estamos discutindo aqui, isso em todo o Brasil tem essa questão, né? Não é só o Rio Grande do Sul. Né? Claro que a gente fala aqui porque a gente tem a bacia hidrográfica, que é uma área taurina, que tem mais rica de nutrientes, nós temos o mar, que horas tem águas vindo da Patagônica, temos águas subtropicais, que isso enriquece e dá condições de desenvolvimento. O Rio Grande do Sul é um berçário de pesca, né? Tanto que o Rio Grande do Sul sustenta o Brasil todo, né? Isso é inegável. Né? Então, assim, a única maneira que eu entendo hoje que quem queira realmente continuar no setor, trabalhando com a pesca, primeiro é ter essa compreensão do que ele está tendo na mão, que é uma qualidade de um produto selvagem. Então, a forma dele abater esse pescado também, ele tem que pensar, manusear, vender. Então, a única forma, Sandro, é eles compreenderem que tem que ter união, não tem outro jeito. Porque na sua individualidade fragiliza o processo. Alguns vão ter, porque nunca se falou tanto de pesca, digamos assim, tantos projetos, monitoramento, ordenamento, porque eu vejo que nem quando tu quer falar para o adolescente no quarto dele, de organizar. Então, a gente está falando sobre a organização da pesca. E alguns veem a organização como proibição, como sanções, como deixar de fazer. Não, pelo contrário. Se tu organizar a tua pesca, o modo de tu trabalhar, de comercializar a sua atividade, o seu apetrecho, mais valorização e reconhecimento. Por que quando a gente fala sobre dignificação de trabalho em linhas sucessórias, é justamente isso? Né? Porque o pescador não pode ser mais visto como relaxado ou desorganizado. Eu não estou falando aqui porque num senso crítico, não. Quando eu falo assim, a palavra que nem eu usei, é justamente deixar uma rede atirada ali, um peixe ali numa grama, onde passa o cachorro, ou uma água que está imprópria. Isso que a gente tem que pensar. Então, eu acho que a maneira correta mesmo é a união. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo, voltamos em instantes conversando com Leandro Miranda, ele que é o vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte. No próximo bloco vamos tratar da legislação que está sobre o pescador. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. E essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha e não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde.
Comunidade em Pauta está de volta. Comunidade em Pauta é um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nós estamos conversando com o vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte e ativista da causa pesqueira, Leandro Miranda. Leandro, a pesca tem uma série de normas e legislações que a regem. Quais as dificuldades que o pescador tem em seguir este regramento, mas muito mais ter a informação sobre a existência deles? Sandro, a gente, desde que começamos esse ativismo, né, a gente se deparou com uma legislação, ela é muito pesada, né? Ela tem mais de 300 páginas, essa legislação da pesca. A gente conseguiu fazer um protagonismo aqui no Rio Grande do Sul em 2018, que instituímos aqui, sancionamos uma lei de política estadual da pesca do Rio Grande do Sul, né? É onde a gente potencializou as entidades, onde a gente evidenciou os fóruns, o CONGAPES, que é o Conselho Gaúcho da Pesca, né, que é do Rio Grande do Sul, é onde é o colegiado, onde estão todos os órgãos, né? Hoje, além da legislação, a gente tem vários atores no setor pesqueiro, né? Então, o Meio Ambiente, Ministério Público Federal, Patram, Marinha do Brasil, Governo Estadual, secretarias, enfim, é um monte de gente para discutir sobre a pesca. Muitas vezes, pessoas até mesmo que não têm conhecimento de causa da pesca, né? Então, o processo é mais moroso, porque assume o secretário, chega lá, você fala, precisa de um tempo para conhecer sobre o que nós vamos tratar. Mas nós temos algumas instruções normativas, né? Eu destaco aqui, por exemplo, a N12, que é a lei que trata sobre o IMALE, e aí nós estamos falando um pouco da pesca oceânica, né? Que também, o que ocorre? Se nós estamos discutindo aqui a pesca artesanal de pequena escala, de bacia hidrográfica, área taurina e costeira, obviamente que a pesca industrial, ela, querendo ou não, ela também ela está disputando esse estoque, né? Então, por exemplo, se eu estou com a minha rede ali no mar, vai vir uma traineira cercar um cardume, obviamente, eu vou pegar menos, né? Vamos dizer assim. Alguns vão dizer que não, mas eu não tem como não dizer que influencia. Óbvio que vai influenciar. Tanto que em 2018 eu destaco que teve a proibição das traineiras na taim, foi a melhor safra de taim em 2018 para o litoral norte, né? Então, isso é fato. Mas eu diria assim, ó, nós temos uma dificuldade hoje de trabalho muito grande no governo federal, que são as revisões de instrução normativa, né? Então, a gente vê que o processo vem de cima para baixo e não é construído da base para cima. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente estava de presidente, que hoje eu estou como vice, a gente ficou 6 anos na presidência, e logo chegou a pandemia, tinha discussão de revisão da IN 10, nossa, aqui dentro, a IN 17, aliás, da bacia hidrográfica. O que eu disse como coordenador? Que nós não teríamos como assumir uma competência se não descentralizasse a discussão, pela tamanho da bacia hidrográfica, né? Eu não, de forma alguma, eu ia tomar uma decisão sem chamasse os pescadores para falar sobre isso. Então, hoje, a legislação, ela te engessa na sua atividade, ela criminaliza, né? E não estou aqui dizendo que não há pesca ilegal, sim, existe. Como qualquer profissão vai ter o bom e vai ter o ruim, né? Só que nós temos no governo, os governos, vamos dizer assim, sempre tem uma justificativa que os anteriores não fizeram. O outro não fez, né? Mas vá nos pontos cruciais, então, dessa discussão, né? O que melhoraria para a atividade, depois vai construindo um processo que seja mais outras questões que a gente tem aqui, por exemplo, a atividade de bote de pesca, né? Ela não tem uma permissão àquela atividade. Ela tem, sim, o pescador embarcado com a sua carteira de aquaviário, podendo fazer atividade, tem a embarcação registrada na Marinha, mas ele não está falando daquela embarcação o que pode e o que não pode pescar, né? A turma está indo, tudo bem, tudo correto, mas teria que já ter essa especificação, até pela tranquilidade deles trabalhando ali dentro, né? Então, eu acredito, Sandro, que a legislação ela é positiva para te dar um regramento, para te dar um norte, organizar. Mas a legislação ela tem que ser acompanhada periodicamente. Vamos dizer assim, temos que revisar a cada 4 anos, vamos dizer assim, ou cada 3 anos. Por isso que tem que ter a estatística pesqueira. Nós temos que entender o que nós temos mensurando, onde pegando, quantidade, estão pegando menos, mais. Então, isso traz para nós a consciência de revisão, né? Porque eu vou dizer assim, hoje, do jeito que a legislação está, ela quase que impede o pescador a trabalhar, né? E se o pescador for pescar na sua totalidade, ele perde a sua pesca,
né? Ele deixa de estar fazendo a sua atividade. Então, como eu digo, a gente é a favor, sim, à regra, como a gente é a favor das fiscalizações, desde que ela seja pautada, né, do bom senso, né? Porque muitas vezes a gente vê um pouco de exagero também, claro, que generalizam as atividades, às vezes, que são pessoas que não são pescadores, que ocorrem, somente furto de rede, pesca ilegal, né, outras questões que ocorrem, né, dentro da atividade. Mas eu diria que nós precisaríamos retomar as câmaras setoriais, principalmente no Estado, né? Se a entidade hoje, representativa, tem dificuldade financeira de bancar seu aluguel, sua estrutura, dificuldade de bancar uma passagem de avião de um hotel de ir lá em Brasília, então o Estado do Rio Grande do Sul teria que bancar a questão das câmaras setoriais no Estado, ter essa discussão e então a Secretaria levasse para o governo federal. Então eu acho que é isso que nós temos que avançar nisso, o setor, né? O governo, quem está lá com a caneta na mão, porque a tendência é, e parece que a sensação é isso, o pescador está cada vez mais sendo empurrado para a barranca do rio, né? Um dos grandes debates em relação à pesca foi ocasionado pela pesca de arrasto. Em 2018, como você citou, o governador ele sancionou uma legislação aprovada na Assembleia Legislativa por unanimidade e confeccionada por pescadores, deputados, comunidades, enfim, e que regrou a pesca. E uma delas diminuiu o espaço da pesca de arrasto aqui na costa do Rio Grande do Sul. Entretanto, um dos artigos ele foi judicializado e houve, então, uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que fez com que este artigo ele não tivesse efeito. Desde então, há uma batalha jurídica entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, há a proibição, mas o mérito da questão ainda não foi a julgamento. Como é que você analisa todo esse processo, toda essa problemática? E você citou que a partir do momento em que houve a redução do espaço da pesca de arrasto, houve maiores capturas aqui na nossa região. Bom, Sandro, esse é um tema, né, que quando a gente começou a discutir essa lei, ela foi 7 meses sendo trabalhada, né, com todas as lideranças do Rio Grande do Sul, foi 4 encontros em Porto Alegre, ela iniciou em 2017, quando teve aquele descarte de bagre, né, que totalizou aqui no Imbé mais de 20 toneladas, de um cerco, a Operação Golfinho sobrevoou aquele verão, aí o pessoal da pesca amadora nos procurou, fechamos a ponte, aquela coisa toda, e ali despertou um olhar da Oceana, né, da ONG, e lá nos Estados Unidos viram aquele movimento ali, e ali então deu start então, de se pensar nessa proibitiva. A pesca de arrasto ela vem por anos abaixo do tombo, né? A lei da União fala em 3 milhas, né? Falava em 3 milhas. Quando a gente começou a discutir, né, sobre a pesca do arrasto, e aí o grupo, né, já na hora, nós fomos muito audaciosos, digamos assim, né? A gente ampliou de 3 para 12 milhas. E o nosso maior impacto que a gente provocou foi a frota camaroneira, né? Que eu diria hoje, se não fosse toda a questão de embate, discussão, queda de braço, poderia até, de repente, chegar no meio termo de 6 milhas para os camaroneiros e levar as 12 milhas para as parelhas, né, que são dos peixes, né? E aí desencadeou, então, essa batalha de defesa da lei, né, a União questionando que o Rio Grande do Sul não podia legislar concorrentemente a eles, né, porque era territorial da União, só que nós fomos muito precavidos, a gente estudou o tema, então a gente pautou essa lei em cima de preservação. E aí é onde fala a Constituição que o Estado tem sim legitimidade em concorrer na legislação quando se fala sobre preservação, né? Tanto que eles não conseguiram, né, tá a discussão, o ministro Celso de Mello abraçou a causa, negou a primeira liminar, depois o Cássio Nunes assume, daí dá essa liminar, e aí o secretário vê que a turma ia errar, traz a discussão do TED, do REBIC, né, que é o dispositivo que supõe que escapa as espécies, a fauna acompanhante. Teve experimentos no Paraná, em Ubatuba, só que, claro, lá a gente conversou, o pessoal disse que é inviável pela legislação vigente hoje esse dispositivo. Tanto que tem uma liminar ganhada, né, eles ganharam a liminar para poder mais diante desse dispositivo que as embarcações teriam que se adequar. Bom, quando teve essa discussão, eu fui um dos que mais defendi, um dos que foi mais ameaçado, mais apontado, criticado, que realmente a gente entende que eram famílias trabalhando lá. Mas eles sabiam também o risco, se teve a lei, porque eles também não respeitaram aquela regra, né?
Eu acredito que essa lei ela trouxe um outro paradoxo assim, para dentro do setor. Ela é hoje exemplo para o Brasil todo, primeiro pela nossa resistência de luta, né? Tivemos em Brasília, fizemos uma comitiva, continuamos ainda nessa insistência. A PGE do Estado do Rio Grande do Sul fez o seu papel também, no governo Eduardo Leite, continuou. Só que o Rio Grande do Sul, ainda na sua totalidade de eficiência, não está ainda mensurando o que captura, o que vende, então está deixando de arrecadar. Lógico que eu também falo sobre o tema de caso do próprio pescador artesanal de preencher o seu talão de produtor. Que ali ele vai fazer o seu DAP, vai encaminhar um financiamento, comprova uma renda. Então ainda falta esse exercício de comprometimento, ora vista por parte do pescador e também lá do próprio governo. Mas a pesca do arrasto, na sua maioria das vezes, tanto que na Costa Rica foi negado esse projeto do REBIC, ela é sim prejudicial, porque ela não especifica a espécie ali, que vai ser capturada. Diferente do pescador de pequena escala, ele aproveita 100% do seu pescado. A embarcação já não tem como, porque ele vai ter que descarregar, e lá no porto vai vir a fiscalização, o permissamento não vai permitir que a espécie não for que está ali no papel. Então, eu acho que essa pesca que a gente conseguiu limitar, eu não vou dizer proibir, porque pode pescar, mas tem uma limitação. Trouxe uma grande discussão, o pessoal até esse final de semana, ontem, foram lá para Florianópolis, estão discutindo isso também. Maranhão, está discutindo, São Paulo também já ampliou de 3 para 5, em várias espécies. Em vários lugares essa lei levou assim como exemplo. Agora, Leandro, ainda dentro da questão de legislação, mas a legislação documental para o pescador, esse é um problema muito sério, porque o pescador ele tem o seu registro geral de pesca, cada ano ele tem que fazer as suas renovações, muitas vezes o órgão responsável ele não é ágil no sentido de fazer essa documentação em tempo hábil, muitas vezes apenas um protocolo, enfim, todo ano o pescador tem algum entrave documental para ser resolvido. Como é que você analisa esta problemática que, no fundo, causa um problema muito sério para os pescadores? Sandro, quando a gente começou o ativismo, né, ali em 2017, mais assim ocupando os espaços, né, não só pescando, mas participando da discussão, nós não era emitido carteira desde 2014. Né, nós tínhamos essa questão dentro do setor. A gente conseguiu uma audiência do Ministério Público Federal sobre isso, onde surge então o protocolo, na garantia, na justificativa da linha sucessória. Mas daí veio outras problemáticas, né? Começaram a despejar muito protocolo, porque já saiu com o protocolo, não tinha deferimento se a pessoa tinha ou não, aquela coisa do CNPJ, aquela coisa toda. Então, aumentou o esforço de pesca devido a esse protocolo, né? Garantimos outros direitos no protocolo, direito ao acesso ao defeso, talão de produtor, que foi um grande ganho. O governo federal lança, então, o CIS.04, que é o recadastramento, só que, para surpresa do setor, ele faz o canal aberto direto a Brasília, né? Tipo, ele até fala que tem as instituições, mas ele não potencializa, ele não traz como parceiros das instituições. Lógico que a gente entende que teve fraude no INSS, comprovado isso sobre o seguro-defesa, não no Rio Grande do Sul, pouca coisa, mas muito para a região do Maranhão, Pará, né? E isso meio que tirou o crédito, digamos assim, generalizaram, né? As instituições estão aparelhadas, vamos dizer assim. E esse excesso de documentos, que daí vem que nem a licença ambiental, carteira de pesca, né, curso de aviário, enfim. Eu acho que o pescador ele é um segurado especial, ele é diferenciado nessa categoria perante os outros profissionais, até propriamente no período de aposentadoria, tempo de carteira, né? Então, vamos dizer assim, se a pessoa tem 50 anos, resolve ser pescador profissional, né, é o direito dele, a Constituição garante, e com 65 anos deu 15 anos de carteira, ele se aposenta. Então, ele é um segurado especial, ele tem uma condição diferenciada no INSS. Então, essa interpretação é que eu digo para alguns profissionais, vocês estão dentro de uma categoria que ela tem uma especificação própria de especial, seja para aposentadoria, encaminhar alguma questão de saúde, enfim. Mas o entrave está burocrático. Por exemplo, hoje, para fazer o recadastramento, que ainda não deu certo, eles prorrogaram até o ano que vem, entra numa plataforma, que entra no Gov, que entra ali, que cruza ali. Tá, mas tem pescador que não sabe nem mexer na tecnologia ainda, né, que vai defender. E aí começou a aparecer alguns ruídos, tipo despachantes para fazer essa mediação, aí tem acesso a esses documentos, esses números, enfim, tentou-se agilizar,
mas daqui a pouco começou a criar outras situações que até mesmo eles prorrogaram. O próprio sistema não conseguiu andar, travou, e tem muitos ainda que não conseguiram agilizar suas carteiras, e aí começa então a clandestinidade, né, a ilegalidade. Agora você falou na questão de aposentadoria. Como é que o pescador comprova o seu tempo de trabalho para receber a aposentadoria, para ser um aposentado, mesmo que na categoria especial? Bom, ele tem um talão de produtor, que tem a obrigação ali mensalmente, né? Ele tem que preencher. Mas esse é um documento recente. E aquele pescador de anos? Ele tem a questão comprobatória testemunhal, ele tem a questão testemunhal da própria entidade, que dá legitimidade para ele, dando a credibilidade. São as colônias e os sindicatos. São as colônias e sindicatos, né? Que vai ter aquele período. Então, ele pode ter a opção, tanto a entidade dando o aval, não, realmente ele teve esse período. Tem a contribuição anual, que ele pode pagar independentemente de qualquer questão do talão de produtor, né? Que ele vai, quero pagar aqui minha questão do INSS, que é muito baixo até, por sinal, né? Então, assim, isso também é uma questão de interesse. O cara está numa atividade, ele sabe que ele tem que ter uma contribuição, ele tem que buscar a orientação. Olha, eu estou nessa profissão, pretendo daqui uns anos, como eu faço para me estar legalizado? É que nem um trabalhador autônomo, ele vai pagar as organizações mensalmente ali no INSS. Então, tem esses processos, né, que são encaminhados junto do INSS, que são a questão testemunhal, a questão de avaliar pela própria entidade, né, e aqueles são mais organizados, que têm seus talões, preenche direitinho aqui e tal. Muitas vezes no regime familiar, a filha, a mãe preenche para ele. Agora, Leandro, a pesca industrial, nós somos sabedores, ela rende grandes lucros. Já a pesca artesanal, esses lucros são bem menores. E eu observo aqui, principalmente na região de Imbé e Tramandaí, uma diminuição de pescadores. Muitos pescadores ou deixam de pescar pelo valor que recebe ou pelas dificuldades, inclusive documentais. Os filhos desses pescadores vão para outro caminho. Antigamente, o pescador, o filho de pescador pescava, o neto de pescador pescava. Hoje em dia, isso já não acontece mais, com algumas exceções. Qual é o futuro dessa profissão? Olha, Sandro, recentemente eu participei de uma discussão na Assembleia e eu fiquei meio pensando assim das projeções climáticas, né? Nós temos projeções assim que não são muito boas para a pesca, né? Então, preocupa, né? Eu também vejo assim que essa questão que nem tu menciona assim, a continuação, hoje para viver especificamente 100% da pesca está muito difícil, né? Porque encareceu o material, o esforço de pesca aumentou muito, a própria pandemia, muita gente migrou para a pesca, pescadores foram os únicos que ficaram pescando, que poderiam ficar do alimento, né? Então, a pesca hoje, assim, ela acaba sendo, na região litorânea, com certeza, um complemento de renda para muitos. Não a renda principal, mas ela acaba sendo uma renda complementar. A linha sucessória, que já vê o sofrimento do pai, questão de muitos com problemas de saúde, por causa devido à friagem, água, o próprio risco dentro da embarcação, não vê aquilo como algo positivo para seguir. Poucos têm esse DNA, digamos. E eu atribuiria isso também à própria questão dos municípios ou a sociedade não ver o pescador como algo que é referência ali, né? Então, assim, a gente vê hoje a sociedade vendo, e aí até mesmo uma fala meio discriminatória, dizendo que só pesca, que é extrativista. Claro, o regime é extrativista. Diferente daquele que tem o mercado, para a CNPJ e tudo, a gente sabe sobre isso. Mas a dificuldade dele, o risco de saúde dele, o risco provavelmente até de vida dele é grandíssimo, né? É muito grande sobre isso. Então, eu digo assim, Sandro, que se o setor não se debruçar, as lideranças, os próprios pescadores, não se interessar e se valorizar, participar, mostrar que está ali, participar de projetos, participar dizendo que estão ali, mesmo que... Porque a legislação não impede que tu tenha a pesca como complemento ou como subsistência só para comer. Só que aqueles que queiram mesmo vão ter que vir para dentro do processo e participar. Porque é aí que eu te digo sobre o que a lei estadual fez no Rio Grande do Sul. Muitos não tinham conhecimento sobre as modalidades de pesca, muitos não sabiam o que era um tangone de pesca de arrasto, de parelha, muitos não sabiam nem o que era o RGP, a sigla. Só tirava sua carteira e pesca, não tinha ideia de uma instrução normativa. Então, ou seja, assim, eu mesmo, assim, quando eu tenho alguns me procuram, eu digo, tira o xerox da instrução normativa IN17, lê, quando chegar a fiscalização, tu sabe dizer se tu está ou não errado.
Então, é como qualquer profissão, tu vai ter que... Se tu pega na questão acadêmica, as pessoas estudando para poder exercer a sua profissão, como é que o pescador vai se ater somente àquela atividade dele? E eu digo isso porque, assim, ó, quando o pescador artesanal, que é manuseio as mãos, ele faz a rede dele dentro de peso de chumbo, espessura de malha, de corda, ou seja, ele usa geografia, física, matemática, ele estuda para fazer aquele apetite dele para pescar. Então, a legislação ele tem que ter como obrigação o conhecimento, não é algo um favor, não, tem que conhecer, justamente para poder participar, discutir, contrariar, divergir, estar lá, vem os períodos eleitorais que nós estamos indo agora, bateu na sua porta, quer apoio, beleza, vamos conversar, quero apoio, mas o que o senhor sabe? Não, aí começa a construção. Porque se nós não tivermos a valorização da sua atividade, a atividade vai ficar sempre como estás, de vista de lado. Porque não tem como negar, quando se fala em litoral, as pessoas vão para degustar o pescado. A gastronomia tem potencial. O turismo, a rede hoteleira, restaurante, quiosque. Então, quem fornece é aquele que está ali pescando. Por que ele não vai se valorizar? Então, é isso que a gente insiste, tenta abrir, né, digamos assim, o diálogo, conscientizar. Eu diria que a gente tem um grande processo de reeducação, que é muito difícil. Porque, como eu disse, vem a desconfiança. Muito a questão arredia, né? E eu não vou tirar razão, sabe, Sandro? Porque as listas proibidas, foi muita gente que subiu embarcado, participou ali do mapa de bordo, viu os capítulos, daqui a pouco, pá, vem a notícia, está proibido. Entende? Então, a gente tem, assim, consciência que a sociedade ela é crítica, mas precisa entender que aquele sujeito é a identidade cultural do município, né? O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com o vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte, ativista da causa pesqueira, Leandro Miranda. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com o programa Comunidade em Pauta, da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição, estamos conversando com Leandro Miranda, ele que é pescador em Tramandaí, vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte e ativista da causa pesqueira. Leandro, o Litoral Norte teve, num determinado período, um grande conflito entre surfistas e pescadores, principalmente devido à questão da pesca de cabo no mar. E muitos surfistas, em determinado período da história, vieram a falecer, cerca de 42 num período aí de aproximadamente 10 anos. Algumas legislações municipais e estaduais foram confeccionadas para dirimir este conflito. Como é que hoje é a situação entre surfista e pescador no mar? Bom, Sandro, é um número assustante, né? Que assusta. Até 2012 teve esse número aí, quando o Rio Grande do Sul, então, toma como providência uma lei estadual que ordena os municípios se organizar e ter as suas leis, então, de faixa de praia. Hoje, graças a Deus, de lá para cá não teve mais esses incidentes, né? Bom, primeira parte, assim, que eu falo muito, né, na pesca de cabo, ela é uma pesca única no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, né? E hoje eu estimo, assim, que tenha para mais de 600 cabos no Rio Grande do Sul, né, desde São José do Norte para cá. Lógico que a gente tem um conflito maior, assim, uma evidência maior, digamos, né, de entendimento, que são as áreas urbanas, né, as praias. Daí tem a legislação que determina que bote dia 15 de março e vai até 15 de dezembro, esses cabos, devidamente sinalizado, com placa, os escritórios de matéria com demarcação GPS, pescador cadastrado, profissional. A gente, todos os momentos que a gente reuniu essa classe de pesca de cabo, né, artesanal, a gente conscientiza o pescador, primeiramente, que ele tem uma concessão de área de uso, né? Então, ele não é dono da praia, né? Então, ele tem que ter esse entendimento. Ele está usufruindo para a sua atividade ser rentável, mas ele tem que ter a concordância e o entendimento que ali também, daqui a pouco, pode ter um veranista, né? Embora ali esteja regrado, né? Que área de pesca e tal, mas tem que ter o bom senso e o diálogo, né? Chegou ali, se está ali aquela área ocupada por veranista, chega lá e explica, tem que tirar a rede ou colocar a rede, ou esperar menos incidências de movimento, enfim, tem que haver uma conciliação. A questão do surf, né, há uma penalização para o pescador, se caso vá lá fazer atividade dentro da área de surf, mas não tem a penalização para o surfista dentro da área de pesca, que isso é uma problemática também, devidamente por causa das questões de correntes marítimas, né, e muitos surfistas, às vezes, por teimosia ou por alta confiança, né? Mas se trata de correntes, né? E principalmente nos mares mais agitados, mares de sul ou com previsões de ciclone, como aconteceu aquele incidente, né? Daquele rapaz que era salva-vida, que infelizmente teve a fatalidade e que atribuíram que seria mais um surfista e que daí a gente conseguiu dizer não, ele era também pescador, estava pescando e infelizmente foi um acidente. Eu vejo ainda que falta a precaução e campanhas preventivas dentro dos municípios, né? Cartilhas alusivas sobre isso, né? Trabalhos mais didáticos na rede de educação, para geração. Nas aberturas de temporada, eu até acredito que não tem uma grande preocupação, porque os cabos já não estão na água, né? Mas a gente criou alguns mecanismos de informação, que são os grupos de WhatsApp, né? Que estão os principais pescadores que têm esses pontos. Muitas vezes em afogamento, fora de período de temporada, somos nós lá na praia que vamos estar orientando a corrente. Infelizmente, a gente vê até famílias desesperadas, né? E a gente tenta, de forma ali, a ajudar, até mesmo ajudar em buscas e tal. Mas eu vi que hoje está meio que tá meio pacificado. Houve um entendimento sobre isso. Lógico que ainda há uma contrariedade, né? Porque é uma corda que está ali, ora, às vezes não tem atenção na questão climática, escapa, vem em cima da plataforma, fica a rede ali, né? Uma âncora, daí tem que ir lá apagar para tirar, envolve. Então existe todo um temor e, de certa forma, é verídico. Mas as redes fantasmas não é uma problemática só dessa modalidade, existe na própria questão industrial. Muito material, às vezes, descartado, muito material, às vezes, perdido, que prejudica o meio ambiente, prejudica outras vidas marinhas, tartarugas, toninhas, né, enfim e tal.
Mas eu vejo hoje que teve assim um pouco de flexibilidade sobre isso. É um tema mais que eu digo, delicado, né? Porque envolve vidas, envolve segurança, salvaguarda, né? Mas a gente sempre tenta assim a conciliação. Olha, temos que ter o bom senso. E o próprio usuário lá da praia também, né? O banhista que está ali como lazer. E vou dizer assim, muitas pessoas ficam ali para acompanhar a despesca, para comprar o pescado direto dali também. Né? Como tem muito surfista que gosta de pescar também, que ajuda até mesmo o próprio pescador, né? Tem aqueles que são mais contrariados, como é gosto para tudo, né? Mas de uns anos para cá, eu vi que pacificou. Não tem mais aquele discurso de rancor, de ódio. Eu me lembro assim, que quando eu comecei a publicar nas redes abertas, tinha muito mais ataques, muito mais questionamentos, muito mais críticas. Hoje não, porque eu consegui mostrar um outro lado. Por quê? Se a gente tem trabalhos nossos com lixo, por exemplo, né? Que tu vê que tu fica apavorado. Redes que a gente perde material, rasga, danifica de quantidade de lixo. Todo tipo de lixo que tu imaginar. Lata de azeite, massa de tomate, fralda, camiseta. Bom, não dá para dizer. Tanto que o Ergs ali, o Leonardo, que hoje faz parte do GEMAS, fez um trabalho conosco sobre isso. Quantificando a quantidade de lixo. Ontem mesmo eu estava assistindo as próprias tartarugas, né, de 20 espécies que foram para a reabilitação, 2 sobreviveram e as 18 com plástico dentro da barriga, porque ela associa o plástico com a água viva que ela se alimenta. Então, a gente tem outras questões ambientais que está associada ao comportamento do ser humano, né, na questão global, não só o pescador. Claro, o pescador ele acaba assumindo uma conta porque ele está ali presente, né, Sandra? Ele está ali, estou aqui fixo, né, falando. Mas é uma problemática que hoje eu vejo que pacificou bastante. Você tocou numa situação bastante importante, que é a questão do lixo, o lixo no mar. E hoje esse é um debate amplo a nível internacional. Pesca-se mais garrafas PET do que peixe hoje? Sandro, olha, dependendo muito, quer ver um vento que o terral, por exemplo, o minuano, ele leva tudo para dentro do mar, né? Tudo. Então, sacola plástica, garrafa PET, enfim, né? Eu diria que isso é uma questão, eu até brinquei, né? Levei a sério. A menina falou que hoje essa geração está tomando mamadeira com microplástico. Em uma grande maioria de espécies que foram analisadas, já tem microplástico. O nosso organismo já tem microplástico. Então, o lixo hoje no mar ele é uma questão tão importante quanto qualquer outra que nós podemos dimensionar no meio da natureza. Porto Alegre ficou a 5ª cidade no Brasil que mais polui através do Rio Guaíba e que chega para nós aqui no mar. Né? Então, o lixo doméstico dentro das nossas áreas ribeiras. A gente participa da Amazônia Azul com a Marinha, recolhendo com as embarcações dos pescadores. É assustador o que a gente vê. Então, eu diria, Sandro, que hoje muito do declínio de algumas espécies, ou até mesmo a falta, é decorrente à poluição. Isso eu não tenho dúvida disso. Eu já peguei papaterra com aquele ferrinho da champanhe, né? Ele ali, imagina quanto tempo ele ficou nadando aquele ferrinho que ele entrou ali no meio ali. E outras tantas espécies, também com plástico, aquele negocinho da tampinha de plástico, peixinho dentro do saco plástico. Então, é uma questão muito ampla de discussão. E o Litoral Norte, lógico, tinha que se apoderar mais sobre essa discussão, né? Leandro, nós conversamos sobre pesca profissional, mas também temos a pesca amadora aqui no Litoral Norte. Aquele veranista vem lá da sua região, vem da capital, vem da região carbonífera, vem lá da fronteira para jogar o seu caniço no mar ou na lagoa e brincar e pescar o seu peixe. Como é que é tratado esta categoria de pesca pelas entidades? Bom, eu sempre defendia essa categoria de pesca amadora está dentro do núcleo do Fórum da Pesca e dentro das entidades. Por quê? Porque ela disputa o mesmo estoque pesqueiro do pescador. E ela tem uma legislação que diz que ela pode pegar até 10 quilos mais exemplar nas águas internas e até 15 quilos mais exemplar nas águas marinhas. Então, o pescador amador, ele é fundamental na cadeia produtiva. Porque quando ele não pesca, ele compra do profissional. Ou ele compra da escaria, né? Ou ele vai ali no restaurante, né? Ou ele passa aquele saber para o filho, ou ele está lá curioso. Então, o pescador amador, ele é essencial também para o setor, né? Porque a gente não vê, o profissional não vê o pescador amador como algo que está ali impossibilitando ou que não vai tirar. Agora, claro,
nós temos algumas pescas que são utilizadas com caniço, que é a pesca do fincão no período do bagre, que é predatória, que é ilegal, que daí sim, eu não vou generalizar que seja o pescador amador, pode ser às vezes até mesmo um profissional, que é muito sensível falar sobre isso, né? Tá falando sobre, parece que não se pode tocar no assunto quando é ilegal. Mas a conscientização do ilegal, porque parece que o ilegal é que dá dinheiro, né? Não, acho que não pode ser dessa forma. Como eu sou contra, Sandro, sobre as linhas, sobre as questões proibitivas, não precisa proibir, vamos botar por cota, entende? Então vamos fracionar isso, né? Então eu vejo de importância grandíssima para o município, que é que alavanca mesmo a cadeia produtiva. Então, eu vejo essa categoria dentro da discussão nos espaços que está ali o pescador profissional. Fórum da Pesca do Litoral Norte trabalha muito na questão da informação. Vocês têm um grupo em redes sociais que disseminam informações, como, por exemplo, os alertas meteorológicos, as instruções normativas, as portarias editadas principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente e também Ministério da Agricultura e Abastecimento. Como é que vocês trabalham este grupo para manter a todos bem informados? Bom, Sandro, dá trabalho, né? Porque a gente tem que estar sempre atento. Acho que é que nem vocês no meio das mídias jornalísticas, né? E rádio. A gente está sempre atento. Eu participo hoje aí de, uns 8 grupos, né? Eu tenho um grupo que eu participo que é o Fórum do Mar, que é do Rio Grande do Norte, que está ali, é só o pessoal da academia, que tem uma discussão mais profunda sobre as questões de legislação, onde é a privatização de áreas marinhas, ou até mesmo regulamentação, essa parte que passa da União para os municípios, fazer os licenciamentos, enfim. Eu gosto sempre de estar informando para que os presidentes das entidades não sejam questionados e não saibam responder. Aí eu digo que cada um tem que fazer seu tema de casa. E constantemente... Eu participo do Marcelo, que é do IDP lá de Florianópolis, que tem um trabalho fantástico, eu admiro o trabalho do Marcelo, e ele falou para mim, olhando, o Chico está cansado, é muito grupo, os olhos e tal. E é um trabalho de norte a sul, e todo o estado tem uma problemática sobre a pesca. Todo o estado tem. Né? Então, é o que a gente diz assim, em todos os momentos que a gente está discutindo, que nós estamos aqui relatando, fazendo um resumo, o pescador nunca está associado à cadeia produtiva, nunca. Ele está sempre, né, parece assim, a proibitiva, que nem eu vi assim, um palestrante falando que o Rio Grande do Sul tem 0,48 de território protegido. Né? A gente tem que se ampliar isso. Eu disse, vamos ampliar, mas como é que tu quer ampliar isso? Agora tem as discussões dos parques eólicos, seja no mar, ou seja lá dentro da Lagoa dos Patos, ou seja agora que nem o Porto em Arroio de Sal, que querendo ou não vai criar influência sim, né? Gera um impacto. Tudo que mexe ou obstrói vai ter impacto. Então, assim... Essa rede de informação climática, primeiro, se motiva para a precaução sobre o que nós estávamos falando antes, né? A questão do surf, ou até mesmo de salvaguarda dos próprios pescadores não sair para o mar, né? E isso ajuda bastante. E as próprias normativas, né? A gente está atento ali, saiu isso, acompanha lá, mas é muito dinâmico, é muita coisa. Às vezes sai muita coisa, tu vai falar, já não é mais aquilo, está sendo revisão, mais é aquilo. Mas é isso, Sandro, eu acho que tem que estar à frente do setor, tem que ter... A informação é tudo, né? Porque daí tu tem informação, tu tem condições de persuadir, de discutir, de trazer a pauta. Eu sempre tratei o setor, ou a representatividade, como gestão compartilhada. Eu acho que a melhor coisa para qualquer o gestor, é fazer o compartilhamento da gestão, pensar junto, uma cabeça pensamento. E eu teve uma fala que eu também escutei que eu achei muito interessante. A gente não mora nos extremos. São nos esférios, né? Então a gente tem que dialogar, conversar para achar a melhor maneira e forma para amenizar, pelo menos, os danos ou a forma de trabalhar ou melhorar a sua renda. Agora, Leandro, de uns tempos para cá, a comunidade pesqueira tem se aproximado muito da comunidade científica. Um grande exemplo aqui é o Seclimar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o Fórum da Pesca do Litoral Norte. Como é que é essa parceria que tem inúmeros trabalhos, principalmente de pesquisa, e que vem auxiliando a categoria? A ciência, ela tem um olhar... Bom, eu parto do princípio que não existe uma verdade única, né? Nem na ciência tem isso, a gente não vai achar isso. Então, a gente vai chegar mais próximo de uma verdade ali. Então, assim, a ciência, ela tem horas que ela favorece a pesca, mas tem horas que ela também vai pensar em preservação, né? Que é o equilíbrio. Então, isso, para o pescador, ele fica meio em dúvida se essa fala deles ajuda ou prejudica. Mas o que é interessante, quando tem o setor junto com a ciência,
Porque daí está fidelizando e está dando a chancela ali da questão científica. Se nós olharmos hoje os trabalhos acadêmicos de conclusão de curso do Ciclimar, tem muita coisa positiva. Muita ave migratória, muito registro de pesca de coca, muito registro do lixo, do pescador e tal. E esse material que está lá publicado, ele é fundamental. A própria questão nossa aqui do Projeto Bolso da Barra, né, que vem lá do tempo da Galhamol, o lobisomem, hoje a Geraldona, que são questões que é centenária, de pessoas que têm histórias de construir patrimônio com esses botos, né? Então, trazer isso para a discussão e estar junto com o pescador, tu tem condições de discutir com os outros atores que eu falei antes, Ministério Público Federal, Juíza Federal, Governo Federal, Parlamento Federal, porque a maioria das decisões elas não são tomadas aqui definitivamente, elas são em outras autarquias. E se nós não tivermos pessoas que vão agregar, que vão estar dando a chancela, só o pescador sozinho não basta. É que nem a gente fala sobre as entidades. Muita gente é contrária às entidades. Concordo, existe falha, sim, na sua forma de administrar ou particularidade de cada um, mas a entidade ela está ali representativa, ela pesa no CNPJ, né? Então eu acho que é muito positivo, eu não vejo como algo assim, a entidade... acho que eles já deveriam estar mais antecipados, na minha verdade, assim, 40 anos de Ciclimar aqui já tinha que estar mais à frente sobre isso, né? Mas, Sandro, a gente também vê assim que existe uma falta de valorização, parece que não, né, a própria comunidade não valoriza aquela instituição que está ali, né? Então, é complicado. A gente tem hoje assim, um descuidado, vamos dizer assim, né, das coisas que estão aqui perto de nós, que tem valor, que tem ali conhecimento, que pode dar referência de um trabalho, mas às vezes a soberba, a vaidade, o ego impede isso, né, de dar o braço a torcer. Olha, trouxe aqui um que sabe também, está me ajudando. Não, tem que ser eu, se não for eu, não é ele. Então, eu particularmente, todas as formas que eu conduzi o processo, sempre trouxe para dentro, fala aí, vamos fazer junto, porque é a melhor maneira, né? Agora, Leandro Miranda, na Barra do Rio Tramandaí, existe uma situação muito interessante e que é motivo de turismo e também de renda. É a pesca colaborativa entre os botos e os pescadores. Qual é a magia deste momento? Sandro, ali olha, do que eu presenciei já também, do que eu já vi em outros lugares, conversando com os pescadores, ali é uma relação de natureza, da ligação do homem com o animal, que os dois, um ajuda o outro, né? O boto é muito inteligente, a tainha de forma organizada, ele desorganiza para poder o pescador pegar, ele captura. Então ali é uma relação única no mundo, que poucos têm essa acessibilidade, poucos têm, não é todo pescador que tem uma leitura de gesto do boto, como muitos não têm a leitura de coloração de água, vento, aquela pesca antiga, né? Então, aquela sintonia com a natureza, com o boto, e por isso que eu vejo muitos pescadores ali, antigos, que têm aquela relação, e eu diria assim, por isso que eles são meio fechados, que realmente é uma coisa muito íntima daquilo ali, é uma concentração muito grande, né? De tu perceber, de tu ver, porque se nós remetemos assim o pensamento de pesca, sempre foi dito no silêncio, né? Não faz barulho, né? Então, ali, a gente vê uma interação. E eu vejo, assim, um certo ranzinho. Tem muitos que são ranzinhos, mal-humorados, porque muitos vão ali e prejudicam eles naquilo ali. E aquilo ali parece que vai estressando eles, né? Vai estressando e gera um desconforto, assim, na sua totalidade. Eu, particularmente, eu gostaria muito de ainda presenciar, primeiro, valorizar essas pessoas que têm esse saber ali próprios e fazer eles passarem esse saber deles também. Né, para não ter essa individualidade ou morrer com aquele valor que ele tem ali, que ele adquiriu dia a dia. Porque eu mesmo, muitas vezes, na minha relação com o mar, de trabalhar no mar, que é diferente de usufruir como lazer, tu trabalha com o mar, tu olha ele como uma forma respeitosa, tu já olha ele como um sinal, com ele que vai te dizer ou não, se tu pode ou não. Então, isso vem com respeito, vem... E aí, isso que é interessante também, Sandro, porque se nós pegamos lá o tempo da história da pesca, já começa lá nas passagens bíblicas, né? Quando Jesus chama os discípulos, que dá o pescado, já vem o próprio Pedro, que é o padroeiro e tal. Então, essa relação que tem toda uma história, tem toda uma identidade, ela tem que ser referenciada, ser vista como algo grandioso. E é isso que eu penso sobre a pesca, né? Por isso que me interessa tanto, insisto tanto, estou sempre falando no meio. E valorizar essas pessoas, sendo que não têm condições de falar, que são mais chucras, né? Que a gente fala por eles, né? Muitas vezes a gente sabe que não tem retorno,
mas a gente está fazendo algo que é fazer o bem, vamos dizer assim, né? Ok. Leandro Miranda, ele que é pescador aqui em Tramandaí, vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte e ativista da causa pesqueira. Agradecemos a sua participação. Uma boa noite. Boa noite, Sandro. Obrigado à tua equipe. Sucesso nesse novo trabalho. Eu só posso te agradecer, né? Porque nós somos parceiro ímpar aí. Também ativista da pesca, Sandro. Um forte abraço. Tamo junto. E o programa Comunidade em Pauta vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência e desejando uma boa noite. Boa noite.